Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Delta, ou como o pessoal do Discord me conhece, Brazilian Mastery. E hoje eu vou estar fazendo um vídeo para falar sobre as principais mecânicas do Mastery e também vou dar algumas dicas e usos diferentes das habilidades dele. Mas antes de tudo, claro, você deve estar se perguntando por que eu estou fazendo esse vídeo. Bom, basicamente eu percebi que muitos jogadores de Mastery acham conhecer tudo a respeito do boneco, mas não conhecem. E isso pode estar meio que impedindo esses jogadores a sair do elo que estão e subir pro elo mais alto. Eu já vi inúmeros jogadores de Mastery com quase 1 milhão de maestria, ou até mesmo mais do que isso, errar em desviar de alguma skill, errar um reset, ou até mesmo jogando mal uma play que poderia ter dado certo caso ele tivesse feito alguma mecânica que talvez ele não conheça, ou se ele tivesse jogado essa play de uma maneira diferente, o resultado poderia ter sido outro. E é por isso que eu vim fazer esse vídeo. Eu quero esclarecer algumas mecânicas, eu quero mostrar algumas mecânicas que talvez você não conheça, eu quero mostrar diferentes usos das skills dele, e mostrar que o Mastery é um campeão complexo de jogar. Não é algo tão fácil como o pessoal fala. É um campeão que tem mecânica, é um campeão que você não vai aprender da noite pro dia, é um campeão que você tem que levar tempo, você vai praticar para você masterizar o campeão. Você consegue facilmente diferenciar um Mastery Gold de um Mastery Mestre. O jeito que ele joga, o jeito que ele dá os resets, o jeito que ele usa as skills, você consegue ver muito fácil a diferença. E é pra isso que eu tô fazendo esse vídeo. Eu quero fazer você ser o Mastery Mestre e não continuar no Gold. Mas antes de tudo, claro, vamos começar pelo mais básico. Eu vou rapidamente aqui explicar cada skill do Mastery, antes de me aprofundar nas mecânicas mais avançadas, porque caso tenha alguém aqui assistindo o vídeo que seja uma pessoa mais nova no Mastery, uma pessoa elo mais baixo, não conhece tantas mecânicas, ou até mesmo não conhece tão bem as skills do Mastery, fique por dentro. Então vamos lá. Primeiro vamos começar com a passiva. Basicamente o quarto ataque do Mastery vai ser um ataque duplo. Esse segundo hit do ataque duplo causa dano reduzido, mas aplica efeito de contato, como por exemplo a passiva do Tiamat. O que é do Mastery é a seguinte: você usa a skill em um alvo e você irá ficar inalvejável enquanto salta pelo campo de batalha, causando dano nesse alvo em até 3 inimigos próximos. Caso não tenha nenhum outro inimigo próximo, o seu Q vai dar esses 4 saltos no mesmo alvo, mas claro, os saltos subsequentes terão esse dano reduzido. O W do Mastery é bem simples. Você basicamente vai ficar canalizando por até 4 segundos e enquanto você está canalizando você irá sofrer dano reduzido e irá recuperar vida. Vale lembrar que quanto menos vida você tiver, maior é essa recuperação de vida do W. O E dele, eu diria que é a maior fonte de dano do Mastery. Após você ativar o E, por 5 segundos todo ataque básico seu irá causar dano verdadeiro adicional. E por fim a ult. A skill tem a parte passiva e a parte ativa. A parte passiva é a seguinte: caso você mate ou ganhe uma assistência, o restante das habilidades do Mastery terão 70% de tempo de recarga reduzido. E a parte ativa da ult é a seguinte: assim que você usar a ult, você vai sair de qualquer efeito de lentidão ou de redução de velocidade de ataque que você esteja sofrendo, e você vai ganhar um adicional de velocidade de movimento e um adicional de velocidade de ataque pelos próximos 7 segundos. Enquanto você estiver ultado, você não vai sofrer nenhum efeito de lentidão ou de redução de velocidade de ataque. E caso você mate ou receba uma assistência, a sua ult ganhará mais 7 segundos na sua duração. E vale lembrar que a parte passiva funciona enquanto você estiver ultado. Agora que já entendemos as skills do Master, vamos falar sobre algumas mecânicas, dicas, interações e alguns possíveis usos diferentes para as skills dele. Vamos começar pela passiva. Após o I ter feito um ataque duplo, o próximo ataque duplo dele será feito no terceiro ataque e não mais no quarto, já que o segundo hit do ataque duplo conta como o primeiro hit no próximo ciclo da sua passiva. Um bom exemplo dessa aplicação é ele caetando entre um campo da jungle e outro para aproveitar ao máximo a passiva e nunca resetar ela, ou enquanto estiver indo para uma fight. Procure um campo da jungle por perto para você já ir para a fight com a passiva preparada. Além disso, caso o alvo que você esteja atacando morra enquanto você realizar um ataque duplo, o segundo hit desse ataque duplo irá sair no alvo mais próximo. Provavelmente você já deve ter percebido isso acontecendo enquanto estava fazendo as pedras ou as galinhas, ou até mesmo farmando na lane. E outra coisa, a passiva do Mastery pode causar ataque crítico em torres. Eu não sei bem se isso é um bug que nunca foi corrigido, ou se é intencional, mas de qualquer forma vale a pena saber. Agora vamos falar do Q do Mastery, a skill que sinceramente eu considero uma das skills, se não a skill mais forte do jogo. As possibilidades de jogadas com essa skill são inúmeras. Você pode desde acompanhar um flash, uma skill, ou até mesmo ir junto em um pinstore. Também pode cancelar a hits da torre, tirar o água da torre de você, desviar de skills. Cara, se eu fosse aqui ficar falando das possibilidades eu ia levar o dia todo, mas como eu não tenho o dia todo, vamos continuar, vamos seguir em frente falando do Q dele. Vamos começar com uma dica bem simples. Sempre que você for fazer um campo da jungle, nunca inicie o campo direto com o seu Q. Sempre dê um auto-ataque antes de dar o seu Q, porque caso o monstro da jungle fique parado, significa que não tem ninguém por perto. Mas caso o monstro se mexa, é porque tem alguém por perto. Quem sabe não pode ser o jungle inimigo na burst esperando para roubar seu red e te matar. Mas lembre-se, nem sempre vai ser um inimigo. Às vezes pode apenas ser o seu amigo voltando pra lane, então fica bem ligado no mapa, tá?
E outra coisa que vale lembrar é que cada auto-ataque seu irá reduzir o tempo do Q em 1 segundo, e a sua passiva de ataque duplo reduz em 2 segundos, já que são feitos 2 ataques. Mas quando se trata da passiva do Guinso, que é aquela passiva de efeito fantasma, a redução fica bem interessante. Caso o seu auto-ataque proque o efeito fantasma da Guinso, ele irá reduzir em 1 segundo o tempo do seu Q. Ou seja, se você der um auto-ataque normal e nesse auto-ataque o efeito fantasma da Guinso procar, esse seu único auto-ataque irá reduzir o Q em 2 segundos. Mas o interessante mesmo é se esse efeito fantasma procar em um ataque duplo do Mastery. Nesse caso, o seu Q irá reduzir em 4 segundos em um único auto-ataque. Agora eu vou falar uma coisa aqui que talvez seja óbvia, mas sempre use o seu Q de forma defensiva. O Q do Mastery é uma skill defensiva e use ela como tal. Apenas use ela de forma ofensiva, como para dar engage ou para startar uma fight, caso você saiba que estará livre de riscos até que ela volte a ficar disponível. E não se esqueça, você pode usar o Q desde uma forma mais simples, como por exemplo a desviar de stuns, como o Q da Morgana, por exemplo, ou até mesmo de uma forma mais avançada, como por exemplo desviando do segundo Q do Lee Sin para não tomar esse dano. Existem também algumas formas mais avançadas ainda de usar esse Q, como por exemplo, durante um knock-up, caso você esteja com a bandana, você pode usar ela e em seguida usar o Q do Mastery. Isso pode ser usado contra o R de um Lee Sin, como nesse clipe, ou até mesmo contra um R de um Yasuo. Outra forma avançada de usar o Q do I é contra o R da Morgana. Basta o ponto inicial do seu Q ser fora do alcance máximo da skill quando ela for estourar, e pronto. Isso também funciona contra o W da Karma, Fear do Nock e por aí vai. Uma dica também que eu sempre dou quando se trata do Q do Mastery é a seguinte: se lembre que quando o seu alvo do Q morre enquanto você ainda está dentro do Q, você irá voltar na posição inicial, ou seja, você pode usar isso para farmar debaixo da torre, baitar alguma skill de um oponente, ou até mesmo combinar isso com um incendiário smite vermelho para matar um oponente debaixo da torre durante um dive, sem precisar entrar no range da torre, como nesse clipe contra a Morgana. Repare que eu voltei lá atrás, já que ela morreu enquanto eu estava dentro do Q. Se tratando de plays bem situacionais como esse tipo de dive, caso você queira combinar com o smite vermelho, incendiar, se lembre que caso você dê o seu Q em um alvo único, 25% do dano do seu Q irá ser causado imediatamente, e não apenas no final, como no caso em que seu Q seja dado em múltiplos alvos. Dessa forma fica mais fácil de calcular o dano. Veja nesses dois clipes. Quando eu dou o Q em um alvo único, ele toma dano antes, e quando eu dou o Q em múltiplos alvos, o dano desses alvos só é aplicado depois. E por último, uma ótima maneira de se usar o Q do Mastery é de uma forma que durante o combate com um alvo, você dê o seu Q em um alvo secundário, para que o ricocheteio do seu Q mate o alvo em que você estava focando e fazendo com que você já esteja próximo do seu novo alvo, e terá o seu Q disponível caso ele flash, pois no ricochete você matou seu alvo anterior, resetando a skill. Olha nesse clipe, por exemplo, que eu fiz. Usei o Q na Morgana, sabendo que eu ia matar o Rammus. Nessa outra play aqui, por exemplo, eu iniciei a play dando Q no Victor, sabendo que eu ia matar a Irelia, e eu finalizei a play dando um Q da mesma maneira. Dei o Q novamente no Victor, sabendo que dessa vez o ricocheteio ia matar o Yasuo. A respeito do que eu acho que isso é tudo. Se eu esqueci de algo, comenta aí embaixo que no próximo vídeo eu coloco. Agora vamos pro W dele. Uma mecânica básica do W do Mastery, claro, é usar para dar reset de auto-ataque. É bem simples de fazer. Basicamente, após você ter dado um auto-ataque, você aperta o W. E após você ter apertado o W, você clica para dar outro auto-ataque. É bem simples. Uma dica que eu dou para facilitar para você é vai na aba dos atalhos, movimentação de jogador, e na opção clique, movimentação de ataque do jogador, coloque alguma tecla de sua preferência. No meu caso é o Z. Aí assim você apenas dá um auto-ataque e após esse auto-ataque você aperta instantaneamente W e Z. O seu reset vai ser quase instantâneo. Outro uso do W do Mastery é para tancar o dano de hits da torre. Caso você não saiba, após você encerrar a canalização do W, por um período de 0.25 segundos você irá reduzir em até 70% o dano causado por hits da torre. Lembrando que esse período de 0.25 segundos é super efetivo contra dano de torres, mas para qualquer outro dano que não seja de torre ele não é tão efetivo, ou seja, para tancar uma skill como o dano da ult do Veigar, use o seu W da maneira padrão e não tentar fazer esse cancelamento, ok? Uma dica também que eu sempre dou enquanto eu estou dando algum coach de Mastery é que enquanto você está no seu W, duas coisas extremamente interessantes acontecem. Uma delas é que, para cada segundo de canalização do W, um stack da passiva de ataque duplo você ganha. E também, enquanto você está canalizando o W, o tempo do seu E e do seu R não é descontado caso eles estejam ativos. Ou seja, se o seu ult falta 4 segundos para acabar, e você usa o W por 3 segundos, após acabar esses 3 segundos do seu W, você ainda vai ter os 4 segundos da sua ult. Isso é útil caso você esteja jogando contra um Vladimir, por exemplo, e ele tenha dado a poça, ou até mesmo caso o seu oponente tenha dado Zhonhas, porque enquanto ele vai estar no Zhonhas ou o Vladimir na poça, você vai recuperar a sua vida, segurar o tempo da sua ult e do seu E, e vai ganhar os stacks para sua passiva.
E por final, uma dica do W, caso você esteja contra um oponente que tem um stun, como por exemplo um Jax, Amumu, TF, você pode usar o W para forçar a pessoa a gastar esse stun. Eu gosto de usar contra um Jax, por exemplo. Caso ele use o E, assim que ele usa o E, eu uso o meu W. Assim eu forço ele a estourar o E, para que ele possa cancelar o meu W. Claro que, se eu estiver no meu Q, eu simplesmente desvio da skill com o meu Q, mas para algumas situações em que você esteja sem o seu Q, por exemplo, usar o W para forçar pode ser bem importante. Falando em importante, agora se tratando do E, do I, se lembra que é extremamente importante você saber a hora de usar o E. Eu sempre recomendo você apenas ativar o E do Master quando você for dar o ataque duplo, já que dessa forma você consegue fazer pelo menos uma rotação inteira da passiva com o seu E ativo. Isso ajuda bastante o seu clear inicial, que é quando você tem pouco attack speed. E também segura o reset do auto-ataque para usar quando o seu E estiver ligado. Qualquer auto-ataque extra que você der com o E ativo vai ser um dano adicional que pode ser a diferença entre a vida e a morte. Saiba usar o seu E, ele é a principal fonte de dano do Master. Por exemplo, contra um Shen, evite ativar o seu E enquanto o Shen não tiver gasto o W dele. Ou então contra um Galio, ative o seu E antes de tomar o taunt dele, pois durante o taunt você não vai poder ativar o seu E. Bom, eu acho que já falei algumas boas dicas pra vocês e deu pra entender bastante a capacidade do Mastery. Caso você tenha alguma outra dúvida a respeito do boneco, seja lá qual for, pode tirar suas dúvidas aqui no comentário ou então me adicione no Discord, eu irei ficar muito feliz em ajudar você. O meu usuário do Discord vai estar aqui embaixo da descrição, e antes de encerrar esse vídeo eu queria agradecer a cada meni que me ajudou a tornar esse vídeo possível, em especial aos monuís do Discord da Funnel Only Brasil, eles me ajudaram bastante, sério. Link pro Discord vai estar aqui na descrição. Queria por último também agradecer o Esmeralda, que me ajudou a gravar algum desses clipes. Antes de finalizar o vídeo, eu quero que vocês deixem alguma sugestão para o próximo vídeo. Querem ver algumas dicas de rota da jungle com Mastery? Querem que eu fale sobre builds ou runas? Ou querem algum tutorial específico mais aprofundado em alguma mecânica do Mastery? Ou então até um tutorial de como jogar Afunilhamento? Não sei, você decide. Mas de qualquer forma, deixem abaixo uma sugestão. Isso é tudo, eu vou ficando por aqui e se cuidem. From all the